A Reforma Protestante. Bom dia, classe Esperança, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Na última aula, a Nayane falou sobre os pré-reformadores, que foram homens que se levantaram e começaram a observar que as escrituras sagradas ela fala a verdade e que a religião daquela época que nós vimos que a Igreja Católica Apostólica Romana não seguia a palavra de Deus, que é a verdade, em muitos aspectos. E esses homens se levantaram e começaram a fazer essas observações. E hoje nós vamos entrar no assunto da Reforma Protestante. Isso aconteceu lá no século XVI, em torno dos anos 1500 em diante. E um jovem que tem o nome de Martim Lutero, ele começou essa reforma. E hoje nós vamos entender como que isso aconteceu e quais foram os benefícios que trouxe para o povo de Deus. Porque foi a partir desse momento que começou a surgir uma igreja e outras também, muito preocupadas com a verdadeira palavra. E se hoje nós temos acesso à palavra do Senhor, em primeiro lugar foi porque Deus sempre quis e Ele que está à frente de todas as coisas. E segundo, porque Ele levantou esses homens para serem inspirados pelo Espírito Santo e lutar mesmo pela verdade. Amém? Nós vamos fazer uma oração e depois nós iniciaremos a nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais esta aula. Que o Senhor esteja conosco, esteja iluminando a mente de cada um que está assistindo esta aula. Que possamos compreender toda a história que trouxe, Senhor, para cada um de nós a tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Lutero e a Reforma. Certo dia, Martinho Lutero, um monge agostiniano de 22 anos, encontrou na biblioteca de seu convento uma velha Bíblia em latim. Ele ficou tão feliz em ter contato com o texto sagrado pela primeira vez que durante semanas inteiras dedicou-se a estudá-la. Admirado com a paixão crescente de Lutero pela palavra, Staupitz, um vigário-geral da ordem agostiniana, em visita ao convento daquele monge, ofereceu-lhe uma Bíblia só para ele. Pouco tempo depois, Lutero foi ordenado padre. Aos 25 anos, foi nomeado para a cadeira de filosofia em Wittenberg, onde se mudou. Em meio às atividades como professor, dedicava-se a estudar a palavra de Deus. Foi nesse período que viajou a pé para Roma, em companhia de um monge. Passou um mês ali, tendo inclusive celebrado missas. Um dia, subindo de joelhos a Santa Escada, desejando a indulgência, que era a perdão de pecados, que o Papa prometia a quem fizesse isso. Ouviu ressoar em seus ouvidos o texto bíblico que o impressionara. O justo viverá da fé. A experiência foi tão forte que Lutero imediatamente se levantou e saiu envergonhado. Então nós vimos aí que Lutero só teve contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, aos 22 anos. E a Bíblia era escrita em latim, uma língua daquela época, né? E aí o monge, quer dizer, o líder deles, né? Que era um bispo, um vigário geral, quer dizer, ele observou que Lutero
lia a palavra e deu uma Bíblia só para Lutero, e ele ficou muito feliz. E foi lendo a Bíblia que ele foi entendendo que muitas coisas que aconteciam não era verdade naquela igreja católica. E aí um dia ele foi fazer uma indulgência. Desculpa que eu travo a língua quando eu falo essa palavra. Que naquela época era uma forma de pedir perdão pelos pecados. Ele tinha que subir uma santa escada, de joelhos, pensa. E aí, na hora que ele estava fazendo isso, veio no coração dele a palavra que ficou gravada no coração dele. O justo viverá da fé. E naquela hora ele teve um conflito e ele levantou e ficou envergonhado. Porque a gente sabe, né? Que a gente não precisa fazer isso para pedir o perdão de Deus, para receber também o perdão de Deus. Então, depois que Lutero teve essa experiência, né, que ele se levantou daquela escada e pensou assim, acredito eu, por que que eu estou fazendo esse sacrifício de subir essas escadas de joelhos para pedir perdão a Deus se o justo vive da fé? Ou seja, ele sabe que Deus está olhando para ele e que ele pode pedir perdão diretamente a Deus. Ele voltou imediatamente e aí ele escreveu algumas palavras. E eu gostaria de ler para vocês o que ele escreveu para a gente entender realmente o que passava na cabeça dele, tá bom? Desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, comecei o estudo da Epístola aos Romanos. Porém, logo no primeiro capítulo, consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho, em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Eu detestava as palavras justiça de Deus, porque conforme fui ensinado, a considerava como atributo de Deus Santo, que o leva a castigar aos pecadores. Apesar de viver repreensivelmente como monge, a consciência me mostrava que era pecador diante de Deus. Assim odiava a um Deus justo, que castiga os pecadores. Senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente. Contudo, voltava sempre para o mesmo versículo, porque queria saber o que Paulo ensinava. Depois de meditar sobre o ponto durante muitos dias e noites, na sua graça, me mostrou a palavra: o justo viverá da fé. Vi então que a justiça de Deus, nessa passagem, é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus, pela fé como dádiva. Então me achei recém-nascido e no paraíso. Todas as escrituras tinham para mim um outro aspecto. Perscrutava-as para ver tudo quanto ensinavam sobre a justiça de Deus. Antes, essas palavras eram-me detestáveis. Agora, as recebo com o mais intenso amor. A passagem me servia como a porta do paraíso. Muito forte, né, meninos? Essa carta, eu vou dizer carta, não sei se foi uma carta, mas essas palavras que Martinho Lutero deixou sobre essa experiência. Ele tinha medo, ele tinha pavor, vocês viram? Ele não gostava de quando falava justiça de Deus, porque ele via como algo assim dolorido. Era como se fosse um castigo a justiça de Deus. E a gente sabe que não é, porque o justo vive da fé. E aí ele falou que quando ele entendeu isso, que ele teve acesso à palavra, que o Espírito de Deus começou a ministrar no coração dele, ele se sentiu no paraíso. É como se fosse uma libertação dentro da alma dele. Interessante, né, gente? E foi a partir desse momento que se iniciou a Reforma Protestante. Como eu falei para vocês no início, foi no século XVI, e isso aconteceu
lá na Alemanha, e depois foi se alastrando por todo o mundo. Em 31 de outubro de 1517, que Lutero apresentou suas 95 teses, combatendo heresias que via na Igreja Católica Romana. Acabou sendo excomungado e perseguido, ou seja, ele foi expulso da igreja. Mas a reforma protestante prevaleceu na maior parte da Alemanha e foi vencedora também em outros países, por meio da atividade incansável de servos de Deus, como João Calvino, Ulrich Zwingli, John Kynos, Hans Tausen e outros. Então, além de Martinho Lutero, esses outros homens, em outras cidades, outros países, continuaram a lutar por essa reforma protestante. Eles também não concordavam com as práticas da Igreja Católica e queriam que a palavra de Deus fosse pregada, fosse vivida de forma íntegra. 6 princípios nortearam a reforma protestante. O primeiro é só a fé. A Igreja Católica Romana ensina que as pessoas precisam de boas obras para serem salvas. A palavra de Deus, porém, afirma que nós não somos salvos pelas boas obras, mas para praticar boas obras. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Somos salvos pela fé e a aceitação do sacrifício de Cristo em nosso favor. Efésios 2:8. O segundo princípio é só a graça. A Bíblia diz que a salvação em Cristo é pela graça por meio da fé. E continua, não vem das obras para que ninguém se glorie. Graça é favor imerecido. Somos salvos pela graça, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que se encontra em Tito, capítulo 3, versículo 5. O terceiro princípio, só Cristo. A Igreja Católica Romana criou auxiliadores para Jesus na mediação entre Deus e os homens, os santos, os mártires, Maria, etc. Porém, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós podemos ter certeza disso em João, capítulo 14, versículo 16. Quarto princípio, somente a Deus a glória. A Igreja Católica Romana, ao venerar os santos, inclusive fabricando imagens, ídolos, algo totalmente condenado por Deus, está tirando a glória dele, pois só ele deve ser adorado, venerado, glorificado, exaltado. Isso se encontra em Isaías, capítulo 48, versículo 11, parte B. Quinto princípio, só as Escrituras. A palavra de Deus é a única e infalível regra de fé e prática para o cristão. Na Igreja Católica Romana, a tradição tem o mesmo peso que a Bíblia. Porém, para o cristão evangélico, a Bíblia está acima da tradição, posto que ela é a palavra de Deus revelada ao homem, que isso se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao 17. Sexto princípio, Igreja reformada sempre se reformando. A ideia que os reformadores tinham ao proferir essas palavras não era de alguma necessidade de reformularmos as doutrinas bíblicas com o passar do tempo. Eles referiam-se ao dever de sempre retornarmos a doutrinas bíblicas. Reforma compreende a ideia de corrigir, reorganizar, mas lembremos-nos que o foco dessa reforma, conforme esse lema afirma, não é a doutrina, mas as igrejas, que precisam sempre se reavaliar,
periodicamente à luz das Sagradas Escrituras, para evitar desvios doutrinários. Não é doutrina reformada sempre se reformando, mas igreja reformada sempre se reformando. Ou seja, a igreja ela tem que sempre voltar à palavra de Deus e não deixar que nada, que nenhuma prática, que nenhuma doutrina seja maior, ou seja, esteja acima que a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que estar acima de tudo. Então, eu citei todos esses versículos, eu não li um por um, porque senão ia ficar muito extenso. Mas depois, vocês peguem essas referências e leiam, para vocês entenderem que os princípios da reforma protestante, todos eles foram baseados na palavra do Senhor. Então, com toda essa reforma protestante, com tudo isso que nós vimos, todos esses princípios que foram levantados, surgiu o avivamento. E muitas pessoas pensam assim, o que é avivamento? O avivamento é a ressurreição do que estava vivo. Então, assim, alguma coisa estava morta, estava viva e morreu, no caso, né? Na verdade, estava viva, morreu, e aí ressuscitou, voltou. Então, é a palavra de Deus. Ela não estava viva naquele momento, né? A gente sabe que muita coisa ali estava errada. Então, é como se ela estivesse morta, e aí os reformadores foram lá e fizeram com que essa palavra voltasse a estar viva. Avivamento espiritual é reviver os princípios bíblicos, um avivamento das doutrinas bíblicas e de sua aplicação em nossas vidas. Isso é avivamento. É você voltar a viver de acordo com a palavra e começar a aplicar tudo isso na sua vida. E que nós possamos nos tornarmos crentes, pessoas que creem na palavra, que creem em Deus, avivados. Bom, meninos, nós vimos aí que Martim Lutero, ele era muito inteligente, né? Ele era estudioso e ele tinha curiosidade de conhecer a Bíblia. E foi por meio dessa curiosidade que ele descobriu a verdadeira palavra. Nós vimos aí que um versículo mudou tudo. E foi por meio desse versículo que ele começou a questionar as coisas que aconteciam na religião a qual ele estava, que a gente sabe que ele era um monge, né? E depois se tornou padre da Igreja Católica. As práticas daquela época com a palavra. O justo viverá pela fé. E toda essa história, todos esses princípios, tudo o que ele foi vendo, que a gente viu, sabe o que é que me fez refletir? E eu trago para cada um de vocês? Só conhecendo a palavra de Deus que a gente conhece a Deus e que a gente conhece a verdade. E que aumenta a nossa fé, e essa fé faz a gente ver coisas que ninguém vê. Porque só quem está no Espírito discerne as coisas espirituais. Então fica essa dica para cada um de vocês. Leiam a palavra do Senhor, peçam a Deus a inspiração do Espírito Santo para vocês compreenderem o que a palavra de Deus quer dizer, porque ela é viva e ela se renova sempre. Que possamos pegar essa história que aconteceu há mais de 500 anos atrás e trazer para a nossa vida hoje. Que nós sejamos os reformadores de hoje. Que nós possamos lutar pela verdade, que é a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe o domingo de vocês. Fiquem com Deus.